Olá, muito boa noite. Está começando nessa terça-feira, 24 de novembro, mais um Esporte SCTV. E nessa terça-feira a gente vai falar com um personagem muito especial. Você lembra de Mário Gianesini? O primeiro jogador de futebol profissional de Botuverá. Mário Botuverá marcou história com a camisa do Blumenau Esporte Clube, vencendo o Clube de Regatas do Flamengo. Também jogou no Carlos Renault, no Paysandu e no Marcílio Dias. E a gente vai mostrar para você um pouco dessa história. O Elisandro da Cruz foi lá no bairro Salto de Águas Negras, em Botuverá, falar com o famoso personagem, o primeiro jogador de futebol de Botuverá. Vamos acompanhar como foi? Olá pessoal do Esporte essa Entrevista. Hoje então nós estamos aqui com o seu Mário Gianesini. Seu Mário, conhecido aí como Mário Botuverá. Seu Mário, obrigado desde já, agradecendo ao senhor o espaço aqui da casa do senhor aqui em Botuverá. E falar um pouquinho da história do senhor como atleta, como profissional, como hoje vô coruja, né? Seu Mário, obrigado aí. Eu que agradeço e tudo mais, é um prazer mesmo. A gente falando um pouquinho da história do senhor, quando que o senhor começou aí esse desejo, né, pelo futebol, sendo que o senhor é o primeiro jogador profissional aqui de Botuverá, representando Botuverá, né, seu Mário? O senhor jogou em várias equipes aí que a gente vai falar, mas como começou esse desejo para o futebol? Começou aqui, começou em outros locais, como é que foi? Para começar, claro, fui seminarista, seminário, esporte, etc., no modo geral. Depois saí, vim disputar campeonato amador pelo Cedrense. Tivemos a sorte de ser campeão e tudo mais naquele ano. Aí apareceu o Paysandu. Aí eu concordei de vir para jogar no Paysandu. Eu joguei 2 anos pelo Paysandu. Que idade que começou isso, seu Mário? Isso foi em 75. Depois, em 77, fui para o Renault. No Paysandu, estava fazendo peneira e tudo mais, jogadores que vinham que estourava a idade no Palmeiras e São Paulo, no próprio São Paulo, no Corinthians. Então eles foram buscar jogadores e tinha um olheiro lá de Goiás e tudo mais, querendo ver jogadores que estavam fazendo teste aí no Renault. E acabaram com 3 jogadores que eram de São Paulo, acabaram me levando e tudo mais, pedindo para jogar, para ir para Goiás, para o estado lá de Goiás, da Napolina e tudo mais. Lá começou? Lá comecei, fiquei vice-campeão, isso lá foi em 78 isso. Até viajamos daqui, junto com o Dilon, se você tiver uma oportunidade, numa hora encontra o Lico sobre o Lico Fisch, lateral direito que era do Renault. Ele também mora em Brusque, ele foi comigo e com o Dilon, goleiro na época boa do Clube Atlético Renault. Aí viajamos para Goiás, na Napolina, para fazer teste, mas eu já fui contratado definitivo. Já saiu daqui contratado? Já contratado, definitivo, por telefone e tudo, já contratado. Pelo empresário que era da Napolina. Né? E o senhor ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos na Napolina. Depois ficamos vice-campeão. No primeiro ano, em 78, primeira partida, viajamos de Brasília a Porto Alegre, jogando no Beira-Rio contra o Internacional. A Napolina vê nas páginas dos jornais, nos antigos, e empatamos dentro do Beira-Rio o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a Napolina Internacional. E quem que marcava o Falcão? Mário Botuverá. Então empatamos 0-0, maior zebra da loteria esportiva e tudo mais que aconteceu. Muita gente perdeu dinheiro então. É verdade. Então, isso aconteceu. Aí ficamos 2 anos, aí saímos da chave A, que tínhamos ficado campeão pela Napolina, aí saímos da chave A, passamos para B. E para B ficamos na final, aí fomos decidir o título com o Guarani, do Guarani em Campinas, São Paulo. Aí motivo que eu fui pro Guarani, fiquei 2 anos. Depois voltei para a Napolina, que o passe era da Napolina, né? O senhor foi emprestado para o Guarani? Para o Guarani. Aí voltei para a Napolina. Napolina, daí eu já tinha ideia de querer ir para o Juventus, São Paulo, que conhecia os amigos meus e tudo mais hoje, que era o Nelsinho Batista, italiano, Nelsinho Batista, que foi treinador, foi para a Europa, para o Japão, etc. Né? Ali ele pediu... Mário, vem para o Juventus e tudo mais. Daí fiz força lá em Anápolis e acabei vindo para o Juventus.
No Juventus, contando a história, vinha emprestado. Mas incrível, no primeiro jogo em Araraquara contra a Ferroviária, eu no banco entrei, ganhamos de 1-0. Quem fez o gol? Mário Botuverá. Aí coincidiu que depois, normalmente o time ia para o interior, fazia 2 jogos, jogava domingo e quarta. Viemos em Ribeirão Preto, jogar contra o Botafogo, empatamos 0-0, eu no banco. Aí viemos no Pacaembu, jogar contra o Palmeiras. Luiz Pereira, e Limitada e tudo mais das coisas. Foi ali que me compraram o passe. Eu no banco, 2-0 para o Palmeiras, primeiro tempo. 2-0. Segundo tempo, o Candinho, treinador e tudo mais. Mário, entra. Tive a sorte, no Face, inclusive, você já pode ver, tive a sorte de entrar e marcar 2 gols. Marcamos, empatamos no Pacaembu contra o Palmeiras. No Pacaembu, 2 gols. Aí depois, empatando, nunca vi tanta televisão, repórter e tudo mais, entrevistando o seu Mário Botuverá. Aí, tanto é que depois fomos para o jantar, aí pedi para o Nelsinho Batista, que era o capitão do time, Nelsinho, pede para o Juventus comprar o passe da Napolina, né? Pede para comprar. Aí a diretoria sentada ao lado e tudo mais, ele foi lá, conversou com o treinador, com o supervisor, o presidente. Aí, a pouco, o Candinho levantou da mesa lá do jantar, chegou na mesa dos jogadores, bateu nas minhas costas. Olha, a partir de segunda-feira você já é definitivo do Juventus. Aí eles compraram o passe. Oh, que legal. Tanto é que, sabe o que é? 5 milhões de cruzeiro, eu digo, né? Que comprei o carro 0 no valor de o Gol 0 de 250 mil cruzeiro. Quantos carros dava na época, né? Aí só tinha direito aos 30%. Aí fiz o contrato com a Napolina quando aluguei o passe e tudo mais. Aluguei ali, eu tinha direito aos 30% sobre o valor da venda. Ô, seu Mário, quando o senhor entrou ali, que foi contratado, né? O senhor já sempre daí começou a jogar de meia. De meia? Meia direita e mais centroavante. Meia direita e tudo mais. Mas virou titular ou continuava titular? Não, titular. Depois daquele jogo contra o Palmeiras que fiz 2 gols, empatamos 2-2. Aí até depois no Juventus, isso em 82. No Juventus, em 83, campeão Taça de Prata. Em 83, campeão Taça de Prata. Viemos jogar contra o Jack aqui. O meu pai, quando estava vivo, o Moacir, a família toda daqui, os conhecidos foram assistir, porque era semifinal. O Jack já estava na semifinal. Aí jogamos aqui, empatamos 1-1, lá ganhamos 2-1. Depois fomos disputar o título contra o CSA, jogamos lá, empatamos, ganhamos em São Paulo, de 2-1, ficamos campeão Taça de Prata. E, tipo, para sair de um lugar para o outro aí, era de ônibus ainda? Ou... Era em São Paulo, sim, São Paulo, as viagens tudo. Não, outra é tudo asadura. Tudo asadura, tudo. Por exemplo, o campeonato em Anápolis, quando eu cheguei em Anápolis, nunca tinha viajado. Nós viajamos da 1.800 quilômetros até Anápolis, daqui até lá. Na época, o Dilon e o Lico, você entra no Renault que tem as fotos do Dilon e o Lico. Viajamos de Brasília Amarela. Daqui de Brusque, demoramos 3 dias até Anápolis. 3 dias de Brasília? 3 dias, mas fomos devagar porque a gente não conhecia, que é longe, é 2.000 quilômetros. Ô, seu Mário, naquela época ali, preparação física, né? Tinha ou era só mais... Não tinha. Mais é corrida, é resistência e tudo mais, mas tinha. Mas nada comparando que nem hoje. Era tudo mais rústico. Não tinha nada esses aparelhos de academia, não tinha. Era tudo campo, 2-2, 1-1, aqueles piques correndo, não tinha nada. Antigamente, no próprio interior, lá em Anápolis, era à vontade. Era aquelas corridas 2 vezes por semana, 5 quilômetros, ida e volta e tudo mais, no pique, etc. Era preparação física mais no bruto, né? E não tinha tantas pessoas que se machucavam também, né? Não tinha. Hoje é mais... hoje... Machuca mais do que antigamente. Hoje é diferente. Hoje você vê, o cara já... antigamente, para dizer a verdade, era infiltração à base, né? Quando o músculo da perna e tudo mais. Graças a Deus nunca tive problema, né?
mas era mais infiltração e tudo mais. Entende? Ô, seu Mário, o senhor foi contratado pelo Nelsinho ali, que ajudou de São Paulo. Né? E depois, como é que continua a carreira do senhor? Depois ficamos campeão em 83 no Juventus. Depois, em 84, voltei para Nápoles, aonde que eu casei. Em 84, aí ficamos campeonato goiano, ficamos vice-campeão e tudo mais. Eu jogando pela Napolina. Ficamos vice-campeão. Ali casei em Anápolis, a sorte de ter 3 filhos, gêmeos, 2 gêmeos, e hoje estou com 3 filhos e 3 netos. Os nomes deles lá, seu Mário, para os gente... nomes é o Vandré Lucas Gianesini, e Vandré W, né? E André Alex, os 2. E a filha é a Carla Marina. E os netinhos aí, vou agora... E os netos são os 3. Os 3 aqui, 2 aqui e 1 em Brusque, já mocinha, já de 13 anos e tudo mais, né? Mas isso é que hoje compensa o senhor, né? Ficar em casa. Eu estou curtindo mais. Hoje a alegria minha é a bicicleta tá ali, que vocês podem ver e tudo mais. Aquela caminhada, boto um lá para a gente ficar em forma, né? Que daí eu vejo qualquer um de bicicleta, eu falo, parabéns, meu irmão, o coração agradece, né? Tá aí a primeira parte da entrevista com Mário Botuverá, hoje com 66 anos, que ainda hoje mora em Botuverá, no bairro Salto de Águas Negras. A gente vai rapidinho para um breve intervalo comercial e logo mais você vai ver a segunda parte dessa entrevista do Elisandro Cruz com o Mário Botuverá. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês porque a Zani Mecânica é referência quando se fala em mecânica de carros e caminhonetes. Aqui na Zani Mecânica você encontra o melhor preço e tem o melhor atendimento, com profissionais qualificados para melhor lhe atender. Os serviços vão desde a troca de óleo à revisão completa do seu carro. Na Zani Mecânica, seu carro está em boas mãos. Vem para a Zani Mecânica. Zani Mecânica, na rua Ernesto Bianchini, 135, ao lado do supermercado Carol. Viva a vida deliciosamente. Junte a isso ingredientes selecionados, mais sabor e muita qualidade. Tudo isso num ambiente familiar, confortável e aconchegante. Venha conhecer o restaurante Espaço Sabor, na rodovia Antônio Raia, 222, em frente à Van, em Brusque. Seu filho tem medo de ir ao médico? Nós podemos ajudar. A síndrome do jaleco branco é muito comum na infância e pode ser combatida através de um atendimento humanizado somente oferecido na TEC Medicina Integrada. Nossos pediatras vestem jalecos especiais com ilustrações de super-heróis para tranquilizar as crianças e tornar as consultas mais descontraídas também para os pais. Consulte nosso pediatra e saiba mais sobre esse método exclusivo. Atendemos convênios. TEC Medicina Integrada, na Rua Hercílio Luz, 145, no centro de Brusque. Telefone 3044-3010. Voltamos para o segundo bloco do Esporte SCTV Entrevista, nesta terça-feira, 24 de novembro de 2020. Nosso personagem de hoje é Mário Gianesini, o Mário Botuverá, primeiro atleta profissional da cidade botuveraense. O Mário, que hoje mora aí na cidade, no bairro, né, de Salto de Águas Negras, conversou com o Elisandro Cruz e o segundo bloco você acompanha agora. Seu Mário, e casando lá, o senhor ficou muito tempo lá? Não, fiquei só um ano. Depois voltei para o Juventus, São Paulo, fiquei mais uma vez. Daí o Juventus ficou... Na quinta, o Juventus pediu de volta. Eu sempre emprestado pelo Juventus, né? Uhum. Aí me emprestaram para a Napolina de volta, em 84. Depois voltei, em 85. Vim pelo Beck aqui em Blumenau, onde que fiz o gol contra o Flamengo, etc. e tudo mais, né? Ficamos em quarto lugar campeonato catarinense na época. Esse jogo que o senhor fez contra o Beck e Flamengo, né? Era um amistoso? Era preparação. Era preparação. Era um jogo... Era um jogo de promoção pela parte do Beck e tudo mais, para arrecadar fundos e tudo mais, para montar o time, né?
E quanto o Flamengo, né? É. O Flamengo tinha bastante de assim, jogadores famosos já na época, né? Tinha o Leandro, Moser, o Zé Carlos, que eu fiz o gol nele e tudo mais, Bebeto, Zico, Júnior, por exemplo, todos esses jogadores e tudo mais, joguei tudo contra eles. E quem no final foi entrevistado? Entrevistado. Tanto é que eu vou, lá na época eles davam troféu placar. Tem até o troféu placar ali dentro. Depois a gente vai ver esse troféu. Tem esse troféu e tudo mais, troféu placar, o melhor em campo. Aí os jornais foram ver o Zico, o Flamengo, foram ver Mário Botuverá. Tanto é que na época, não sou flamenguista, sou botafoguense. Eu lhe digo, o meu cunhado é flamenguista, os meus filhos, claro que depois, até então não tinha, o meu cunhado Mário, vê se consegue trocar camisa com o Zico. Mas o Zico não pôde trocar porque o Zico, ele me falou, moço, não posso dar a minha porque ele tinha propaganda da Coca-Cola e era sob medida, a camisa manga comprida, tanto é que eu tenho do Bebeto. Aí do lado o Zico não pôde dar dele por causa do motivo de contratos, né? Aí o Bebeto, moço, pode deixar que eu dou a minha e tudo mais. Aí no final ele me deu a camisa e tudo mais. É uma honra. Vai ver também depois. Olha, e coincidência, em 85 isso foi, no Beck. Em 86 fui emprestado para o Itabaiana, o Juventus emprestou o Itabaiana. Acredita, jogo preparação, Flamengo. Empatamos 0-0 lá em Aracaju, lá em Itabaiana e tudo mais. O que é que você está fazendo? Jogamos o ano passado lá e agora não, é isso, o jogador se movimenta muito, né? Legal. Ainda mais é mercadoria, porque o passe não é da gente, a gente não quer ir jogar onde é que quer, onde é que depende do clube, ganha mais, né, no caso. Né? Aí depois o senhor jogou contra eles, ficou lá em cima, ficou muito tempo? Jogamos lá, aí ficamos vice-campeão campeonato sergipano. Tanto é que lá, uma passagem e tudo mais, Anjolete é daqui da Guabiruba, numa hora dessa, se você tiver uma oportunidade, vê essa referência Anjolete. Jogamos várias vezes contra, jogamos um monte, jogamos lá fiquei 8 meses lá, que caímos fora do campeonato, e depois o Juventus pediu eu de volta. Né? O Juventus emprestava, vai para ganhar porcentagens por empréstimo, né? Mas dinheiro, claro, eu, graças a Deus, eu agradeço ao pai. O pai vinha para casa sempre com o carro zero, 6 carros zero. Chegando em casa, o pai falava, nossa, filho, que carro bonito e tudo mais. Mas, filho, o Garrincha tiveram que fazer vaquinha para comprar o caixão. Um exemplo, né? Para enterrar. O carro enferruja e rouba. A terra não enferruja e ninguém rouba. Compra terra. Tanto é que eu investi em terreno. Em terreno hoje, eu agradeço ao pai que chegava em casa. Claro, a gente na idade de namoro e tudo mais, queria ter o carro do ano, o teto solar e tudo mais, mas o pai, vim para cá com 6 carros zero, os 6 carros deixei aqui, em troco de terreno. E o resto, depois ia para lá, já logo em seguida comprava outro, que tinha facilidade por causa do dinheiro, né? Já comprava outro. Ô, seu Mário, e o senhor jogou até que idade? Até os 38 anos. Ali depois, é claro, no Beck, voltei para o Juventus me emprestou para o Marcílio Dias. Em 86, Marcílio Dias, eu até tenho fotos aí dentro e tudo mais, uma fase boa, da idade boa e tudo mais, para a gente sentir, ficamos 3º lugar campeonato catarinense na época no Marcílio Dias. Aí fiquei 4 anos no Marcílio Dias, morando em Camboriú e jogando em Itajaí. Aí ali o senhor... Ali em 90 pendurei a chuteira. Em 90 vim para Botuverá. Para casa? Para casa. É que já tinha os negócios aqui, já tinha plantação de eucalipto, de banana e tudo mais. É interior, né? Porque todo mundo conhece. Botuverá é interior, é agricultura, né? E agricultura. O senhor plantou esse eucalipto, vendeu? Eu tinha empregado e tudo mais, tinha 6 empregados. Aí vendi para poder construir as casas para os filhos e tudo mais, né? Aí eu tenho 3 filhos e tudo mais. Aí construindo, ajudando, dando uma mão, não só eu, dando uma mão, construindo, etc. Né? E a parte da banana aí que o senhor comentou nos bastidores, que até famosos aí... Mas eu lhe digo, o Gugu Liberato era, quem que é mais antigo conhece,
polpa de banana, ele exportava para o Japão e tudo mais. A fábrica grande era em Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, ele fabricava polpa em container e transportava para o Japão e tudo mais. Né? Na época era o Gugu Liberato, então falei, cumprimentei lá em Jaraguá pessoalmente, né? Que Deus o tenha e tudo mais. Né? É uma perda muito grande aí, né? É verdade, é verdade. E, seu Mário, daí o senhor parou lá, mas continuou o seu esporte aqui, né? Ali pendurei a chuteira no Itajaí, no Marcílio, aí vim campeonato amador e fiquei mais de uma vez campeão pelo Cedrense. Aqui jogou no Cedrense daí? No Cedrense de novo. Aí fiz mais 4 campeonatos pelo Cedrense. Até os 40 anos, os caras queriam vem jogar para campeonato amador. Que na época dava gosto campeonato, porque a maioria era tudo do local, né? A maioria dos jogadores morava no local. Todo mundo se conhecia, né? Todo mundo. E tem, olha, não é para dizer, mas aqui o celeiro de jogadores, de meninos, teria que tirar o chapéu, tinha que ter uma oportunidade de ter empresário e ter essas escolinhas e tudo mais, para formar jogadores e tudo mais, que tem gente de talento. O que é que mexendo com bola, depois é lapidar o jogador e consciência. Que o jogador chega até os 18 anos, depois quer namorar, quer isso e tudo mais, né? É o normal, claro. Sim. Que vai ter isso e tudo mais. Mas aí partir pro esporte, né? Para exercício físico e educação, né? Seu Mário, o senhor jogou amador aqui, passou por algumas equipes aqui na região, né? O senhor jogou todas as equipes aqui ou o senhor... Não, joguei no Cedrense e joguei no 10 de junho, em Guabiruba. Aqui em Botuverá? Não, em Botuverá pela União. Só pela União? Pela União. E encerrou a carreira pela União? Encerrei aqui no município pela União. Era o fanático pela União? Era o fanático, né? A gente daqui falava, a gente da idade, era depois da meia cancha, só zagueiro, só comandar, mas é gostoso. Esses campeonatos amadores, não só aqui, você está me entrevistando em Botuverá, mas a própria Guabiruba, próprio Brusque e tudo mais, tem que ter isso, né? Para ter essa paciência, esse fim de semana preenchido com jogo na comunidade, né, nos bairros. É que envolve família, né, seu Mário? Com certeza. O senhor vai jogar, a família do senhor vai acompanhar também. Com certeza. Então envolve a família, né? Muita gente Sim. hoje deixa de ter grandes, como o senhor estava comentando ali, dos moleques hoje participar, que tem pessoas mais velhas, mas por quê? Porque eles vão para a praia, não querem saber. Exato. Está se perdendo esse negócio de família, né? Tem razão, é isso. Antigamente aqui na região que o senhor jogava, provavelmente a família do senhor toda Mas todo mundo. Era o momento, era coisa de... Com certeza. E ver o senhor jogar e ver... preenchia o fim de semana, né? Um domingo de manhã, um domingo à tarde, ou no sábado à tarde, preenchia o tempo dos idosos para ver os jogos nos bairros, né? O campeonato amador. E sempre tinha bastante gente, né? Bastante gente. Seu Mário, agradecer aí pelo espaço, agradecer pelas grandes histórias aí. Eu que agradeço. Seu Mário, sempre é um prazer muito grande estar conversando com o senhor, porque o senhor é uma biblioteca do esporte, o senhor sabe detalhes. Obrigado. Né? Não, com certeza. Agradecer aí pela oportunidade de estar conversando com o senhor, né? Eu que agradeço. Tão importante aí da região. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, hoje a gente esteve aqui conversando com o seu Mário Botuverá, né, mais conhecido como o seu Mário Botuverá, Mário Genesini, né, seu Mário? Genesini, Então, agradecer mais uma vez aí, seu Mário. A gente encerra aqui essa entrevista com o seu Mário aqui, uma pessoa especial. Quem quer conhecer mais da vida do seu Mário Botuverá, vem até Botuverá aqui e vem até o Salto de Águas Negras e conhecer essa fera aqui que jogou muita bola aí na época que a gente tinha bastante dificuldade. Nesse Brasil todo, é verdade. Valeu, seu Mário. Mais uma vez, brigadão, tá? Eu que agradeço. Tá aí, para você que acompanhou então a entrevista com o Mário Genesini, o Mário Botuverá, uma grande entrevista feita pelo Elisandro Cruz, uma entrevista aí muito especial, né? Hoje o Mário, com 66 anos, ainda vive em Botuverá, com certeza um orgulho para a cidade, que marcou a história aí em clubes de Santa Catarina, também jogou no Juventus de São Paulo, né? Escreveu sua história no Carlos Renault, no Paysandu, também no Marcílio Dias, além, como eu já falei, do Beck. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a toda a sua audiência no Facebook do Esporte SC, também no Facebook da TV Brusque e na TV Brusque Canal 21. E a gente volta na próxima quinta-feira, sempre às 19h30 aqui
no Facebook do Esporte SC. Um grande abraço e até logo.